O Egito Antigo deixou corpos preservados, tumbas seladas, textos funerários, objetos de culto e oficinas inteiras de trabalho técnico que ainda podem ser analisados hoje. E é isso que este vídeo vai destrinchar do início ao fim. Aqui, Egito Proibido não significa mistério barato, segredo místico ou revelação fantasiosa. Significa aquilo que era restrito por regra, custo, hierarquia e controle. Práticas reservadas a sacerdotes, embalsamadores, escribas, artesãos especializados e oficinas que operavam longe do olhar comum. Tudo o que será apresentado neste vídeo parte de evidência material. Corpos que resistiram milênios, inscrições que registram procedimentos, objetos feitos para funções específicas, espaços arquitetônicos planejados para proteger, ocultar e manter. Não estamos lidando com suposição espiritual solta, mas com um sistema que deixou rastros físicos suficientes para ser reconstituído passo a passo. O Egito não apostou a vida após a morte em esperança. Ele construiu um método. Antes de começar, por favor, curta o vídeo. Inscreva-se no canal e comente de qual cidade ou estado que você está assistindo esse vídeo documentário. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Quando os egípcios falavam de continuidade após a morte, não falavam de abstração. Falavam de corpo íntegro, nome preservado, funções ativadas, instruções conhecidas e acesso controlado. Cada elemento tinha custo, tempo de execução e risco associado. Nem todos podiam pagar, nem todos podiam acessar, nem todos sabiam fazer. É aí que nasce o proibido. Não como tabu místico, mas como tecnologia limitada por conhecimento, recursos e autorização. Este vídeo parte de um acordo claro com quem está ouvindo. Nada aqui será tratado como fantasia simbólica isolada. Cada mito será lido como modelo de ação. Cada ritual será observado como procedimento. Cada objeto será analisado pela função que cumpre dentro de um sistema maior. A chamada vida após a morte será apresentada como um conjunto de técnicas materiais e técnicas mentais que operam juntas, com nomes, etapas, erros possíveis e resultados esperados. Ao longo deste vídeo documentário, você vai perceber que o Egito pensava em falha, desgaste, violação, corrupção, esquecimento e colapso. Pensava em tempo como inimigo, pensava em pessoas como risco, pensava em custo como limitador. O que hoje parece crença religiosa era para eles um projeto de sobrevivência contra decomposição física e apagamento social. Um projeto que precisava funcionar mesmo quando o corpo não pudesse mais falar por si. É a partir desse ponto que tudo começa. Não com deuses no céu, mas com oficinas no chão. Não com mistério, mas com método. Não com promessa vazia, mas com um sistema inteiro montado para enfrentar a única certeza absoluta. O corpo morre, apodrece e desaparece, a menos que alguém intervenha. E o Egito decidiu intervir. Todo o corpo humano, sem exceção, entra em colapso após a morte. Tecidos moles se degradam, líquidos se acumulam, odores surgem, insetos avançam e micro-organismos consomem aquilo que antes mantinha forma e identidade. Isso não depende de crença, cultura ou vontade. É um processo físico universal, observável em qualquer ambiente onde um cadáver não seja isolado do tempo, da umidade e da vida microscópica ao redor. O Egito Antigo conhecia esse problema de forma direta, prática e cotidiana. A decomposição não era uma ideia abstrata para os egípcios. Ela acontecia diante deles. Corpos mal enterrados inchavam, escureciam, se desfaziam. Sepulturas rasas eram violadas por animais. O calor acelerava o colapso dos tecidos. A umidade do solo comprometia ossos e pele. Nada disso era invisível ou desconhecido. O ponto de partida do sistema funerário egípcio não é espiritual, é técnico. O corpo desaparece rápido demais para sustentar qualquer noção de continuidade. A partir dessa constatação, o corpo íntegro deixa de ser detalhe ritual e passa a ser prioridade de projeto. Se o morto precisa continuar existindo de alguma forma reconhecível, então a matéria precisa resistir. Isso força uma série de decisões práticas: onde enterrar,
Como isolar? Quanto tempo o processo leva? Que materiais usar? Como impedir odores, insetos e líquidos? Como reduzir o impacto do clima e do solo? Como atrasar o inevitável o máximo possível? Clima e geografia entram diretamente nessa equação. O Egito vive entre calor intenso, solo arenoso e variações de umidade ligadas ao rio. Em certos contextos, o ambiente ajuda a secar um corpo. Em outros, acelera sua destruição. O sistema funerário nasce justamente dessa observação empírica. Quando a água é retirada, o corpo dura mais. Quando a umidade entra, tudo falha. A luta principal não é contra a morte, mas contra o tempo que age sobre o cadáver. Esse raciocínio também incorpora o risco humano. Sepulturas são violadas, corpos são mexidos, objetos são roubados. Cada intervenção externa aumenta a chance de exposição do corpo ao ar, à umidade e à contaminação. Preservar o morto exige pensar não apenas na decomposição natural, mas na ação de pessoas vivas ao longo dos anos. O projeto funerário, desde o início, precisa considerar erro, descuido e invasão. É por isso que a chamada vida após a morte começa antes de qualquer mito ou julgamento. Ela começa como uma cadeia de suprimentos contra o tempo. Materiais precisam ser extraídos, preparados e aplicados na ordem correta. Pessoas precisam ser treinadas. Etapas precisam ser cumpridas sem falha. Cada atraso, cada erro, cada economia mal feita encurta a duração do corpo como suporte de identidade. Nesse ponto, o Egito faz uma escolha radical. Em vez de aceitar a decomposição como destino inevitável, ele decide combatê-la de forma sistemática. O corpo passa a ser tratado como algo que pode ser estabilizado, corrigido, protegido e mantido. Essa decisão molda tudo o que vem depois: os mitos, os rituais, a arquitetura, a economia e a política. Antes de existir Osíris recomposto, existe um cadáver que não pode apodrecer. Imagens em templos, relevos em sarcófagos, textos funerários e objetos de culto apresentam Osíris sempre da mesma forma essencial: morto, fragmentado, recomposto e reintegrado a uma ordem estável. Essa narrativa aparece repetida por séculos, com variações controladas, o que indica que ela não funciona como conto livre, mas como modelo. O mito de Osíris não descreve apenas um acontecimento divino. Ele organiza uma sequência de ações que podem ser imitadas, aplicadas e reproduzidas no mundo material. O ponto de partida do enredo é a morte violenta e a perda de integridade. O corpo é atacado, separado em partes e espalhado. Isso corresponde exatamente ao pior cenário funerário possível: decomposição, dispersão e apagamento. Em seguida, ocorre a busca, a reunião das partes e a recomposição do corpo. Nada aqui é instantâneo. O processo exige tempo, esforço, conhecimento e ferramentas adequadas. O mito, ao insistir nessa sequência, ensina que a continuidade não nasce do acaso, mas da intervenção organizada. Depois da recomposição, vem a legitimação. Osíris não retorna como era antes. Ele assume uma nova função, reconhecida por regras claras. Há um julgamento, há critérios, há autoridade que valida sua posição. Isso espelha diretamente a lógica funerária egípcia. Não basta preservar o corpo. É preciso garantir que ele seja aceito dentro de uma ordem maior. A passagem do morto para outra condição exige reconhecimento formal, não apenas integridade física. O reinado de Osíris no além fecha o ciclo. Ele não volta ao mundo dos vivos, mas ocupa um lugar estável, com funções definidas. Esse detalhe é crucial. O mito não promete retorno físico, mas continuidade funcional. O morto recomposto não anda entre os vivos. Ele governa em outro plano, desde que tenha passado por todas as etapas corretamente. Isso estabelece um limite claro do que o sistema funerário pode e não pode oferecer. Cada fase do mito corresponde a uma ação prática no mundo real. A morte violenta e a fragmentação refletem os riscos naturais e humanos que ameaçam o cadáver. A recomposição orienta o cuidado com o corpo, a reunião de partes, a preservação de órgãos e a manutenção da forma.
A legitimação se traduz em rituais, textos e declarações formais. O julgamento aparece como procedimento inevitável. O reinado no além estabelece o objetivo final: estabilidade, não retorno. O mito também resolve um problema político. Ao apresentar Osíris como rei legítimo após a morte, ele cria um elo direto entre autoridade em vida e continuidade após ela. Governar bem não é apenas questão terrena, é condição para existir plenamente depois. Esse princípio será reutilizado pelo Estado em larga escala, mas sua base está nesse modelo narrativo inicial. Lido dessa forma, Osíris deixa de ser apenas personagem religioso e passa a funcionar como protótipo operacional. Ele mostra o que acontece quando um corpo é perdido e como deve ser tratado para voltar a ter função. Mostra que a ordem pode ser restaurada, desde que cada etapa seja respeitada. O mito não explica o mundo, ele ensina um procedimento. É por isso que ele aparece em tantos contextos materiais diferentes, porque servia como manual simbólico para práticas reais. Ísis aparece de forma constante em textos, relevos, amuletos e fórmulas funerárias, como a agente que age quando o sistema entra em colapso. Enquanto Osíris representa o corpo destruído e depois estabilizado, Ísis representa o processo que torna essa estabilização possível. Ela não reina, não julga e não governa o além. Ela busca, recompõe, protege, sela e garante continuidade. Essa repetição não é decorativa, ela indica função. O primeiro papel de Ísis é localizar o que foi perdido. O mito insiste na busca paciente pelas partes do corpo, o que corresponde, no mundo material, à necessidade de recuperar tudo o que ainda pode ser preservado. Em termos práticos, isso se traduz em atenção extrema ao cadáver, à integridade dos membros, aos órgãos removidos e a qualquer elemento que ainda possa ser reincorporado ao conjunto. Nada é descartado sem critério. O princípio é simples: aquilo que pode ser recuperado deve ser recuperado. O segundo papel é a recomposição controlada. Ísis não apenas reúne as partes, ela as reorganiza corretamente. Esse detalhe ecoa diretamente nas práticas funerárias. Órgãos são tratados separadamente e devolvidos simbolicamente ao corpo. Membros são alinhados, cavidades são preenchidas. A forma humana precisa ser restaurada, mesmo que artificialmente. A recomposição não busca devolver vida biológica, mas reconstruir um suporte funcional de identidade. Proteção é o terceiro eixo. Ísis aparece associada a gestos de envolvimento, vedação e guarda. No plano técnico, isso se reflete no uso de faixas, resinas, amuletos e selagens. A função é isolar o corpo de agentes externos, impedir novas perdas e reduzir pontos de falha. A proteção não é genérica. Ela é aplicada em áreas vulneráveis, reforçando exatamente onde o sistema é mais frágil. A palavra ritual ocupa lugar central nessa tecnologia. Ísis não age apenas com as mãos, mas com fórmulas específicas pronunciadas no momento correto. Isso estabelece um paralelo direto com o uso de textos funerários como instruções operacionais. A palavra correta ativa funções, valida etapas e fixa identidade. Sem essa declaração formal, a recomposição física permanece incompleta. O sistema exige matéria e linguagem trabalhando juntas. Ísis também garante continuidade. Ela não apenas recompõe Osíris, mas assegura que sua condição perdure. Esse aspecto se traduz no mundo funerário na preocupação com manutenção, repetição de rituais e proteção a longo prazo. Não basta restaurar uma vez. É preciso impedir que o processo seja revertido pelo tempo, pela umidade, pelo roubo ou pelo esquecimento. A difusão de Ísis em amuletos e práticas domésticas mostra que essa tecnologia não ficou restrita ao nível real ou sacerdotal. Seus princípios básicos podiam ser adaptados a diferentes escalas: selar, proteger, recompor, declarar. O mesmo conjunto de ideias aparece tanto em grandes rituais quanto em pequenos objetos de uso cotidiano ligados à morte e à proteção do nome. Ao tratar Ísis como tecnologia, o Egito transforma a inteligência prática em figura divina. Ela encarna o conhecimento de como intervir quando algo falha, de como restaurar sem prometer retorno impossível e de como manter a integridade diante do tempo.
Sem Ísis, o modelo de Osíris não funciona. Ela é o mecanismo que transforma um corpo destruído em um sistema novamente operacional. Listas de oferendas gravadas em estelas, registros administrativos, oficinas identificadas em áreas funerárias e a padronização de objetos mostram que a morte no Egito Antigo mobilizava uma economia inteira. Nada do que sustentava a vida após a morte surgia espontaneamente. Cada etapa exigia matéria-prima, mão de obra especializada, tempo de produção e algum tipo de supervisão. A continuidade do morto era resultado de um sistema econômico organizado, não de um gesto isolado de devoção. A cadeia começa na extração. Sais minerais para secagem, resinas aromáticas, óleos, linho, madeira, pigmentos, metais e pedra precisavam ser obtidos em quantidade e qualidade adequadas. Alguns desses materiais vinham de regiões distantes, o que implicava transporte, negociação e controle de estoque. Outros dependiam de safras e estações. A morte, portanto, entrava diretamente no calendário produtivo. Não era possível improvisar um sepultamento complexo sem planejamento prévio. Em seguida vem a fabricação. O linho precisava ser fiado, tecido, cortado e preparado. A cerâmica exigia moldagem, queima e acabamento. A madeira era trabalhada em caixões e estruturas internas. Pigmentos eram moídos e aplicados. Cada oficina executava uma parte específica do processo, e a repetição de padrões mostra que havia modelos consolidados. Isso permitia previsibilidade de custo e prazo, mas também criava dependência de profissionais treinados. A prestação de serviços completa o circuito. Embalsamadores, sacerdotes, escribas, artesãos e carregadores participavam em momentos distintos. Alguns atuavam diretamente sobre o corpo, outros sobre textos, rituais e objetos. O trabalho era sequencial e interdependente. Um atraso em uma etapa comprometia todas as seguintes. Por isso, contratos, pagamentos e acordos de fornecimento aparecem associados ao contexto funerário, mesmo quando não são explícitos. A fiscalização surge como necessidade inevitável. Onde há valor concentrado, há risco de fraude, desvio e substituição de materiais. O uso de selos, inscrições padronizadas e listas detalhadas de oferendas indica a tentativa de controle. Não se trata apenas de garantir qualidade religiosa, mas de assegurar que o que foi pago realmente foi entregue. O sistema precisava proteger sua própria credibilidade, especialmente em sepultamentos de alto status. O acesso a esse aparato era desigual. Sepultamentos simples reutilizavam materiais, reduziam etapas e dispensavam certos serviços. Sepultamentos ricos multiplicavam camadas, textos e objetos. Essa diferença não é moral, é econômica. A vida após a morte no Egito era escalonável. Quanto maior o investimento, maior a cobertura contra riscos como decomposição, esquecimento e violação. O proibido se manifesta aqui como limite de acesso. Nem todos podiam comprar o mesmo nível de proteção. Esse modelo transforma a morte em projeto. Há orçamento, cronograma e escolhas. Optar por um material mais caro reduz um risco e aumenta outro. Contratar mais especialistas eleva o custo, mas diminui a chance de erro. Simplificar etapas economiza recursos, mas encurta a durabilidade do sistema. Cada decisão deixa marcas observáveis nos vestígios arqueológicos, permitindo reconstruir não apenas crenças, mas prioridades. Ao final, a economia do além se revela como extensão direta da economia dos vivos. Oficinas continuam funcionando, templos administram recursos, famílias assumem obrigações e o Estado interfere quando necessário. A vida após a morte não está fora do mundo material. Ela é sustentada por ele, peça por peça, pagamento por pagamento, dentro de um sistema que transforma técnica, fé e dinheiro em continuidade. Vestígios químicos, análises de tecidos e relatos indiretos, preservados em textos, mostram que a desidratação controlada foi o primeiro grande avanço técnico do sistema funerário egípcio. O uso de sais minerais conhecidos como natron, a preparação do corpo em ambientes ventilados e a espera deliberada por períodos definidos indicam que a secagem não era improvisada. Ela seguia uma lógica observada, testada
e repetida ao longo de gerações. O ponto crítico identificado pelos egípcios era a água. Onde há umidade, a atividade microbiana acelerada. Tecidos incham, se rompem e entram em colapso. O natron atua justamente nesse ponto, absorvendo líquidos e criando um ambiente hostil à decomposição. A aplicação do sal não é simbólica, é uma intervenção direta sobre o processo físico que destrói o corpo após a morte. A sequência típica começa com a exposição do cadáver ao agente secante, cobrindo superfícies e cavidades de forma uniforme. Não se trata apenas de polvilhar sal, mas de criar um meio que retire água de dentro para fora. O tempo é um fator essencial. Secagem insuficiente mantém umidade interna. Secagem excessiva pode tornar o corpo quebradiço e difícil de manusear nas etapas seguintes. O controle desse intervalo revela experiência acumulada, não tentativa aleatória. As cavidades do corpo exigiam atenção especial. Espaços internos acumulam líquidos rapidamente e, se não forem tratados, comprometem todo o processo. A drenagem e o preenchimento temporário com agentes secantes impediam que esses pontos se tornassem focos de falha. O corpo, nessa fase, precisava ser monitorado. O processo não era abandonado à espera do resultado. Ele exigia vigilância, ajustes e correções. O ambiente também fazia diferença. Um espaço fechado retém umidade. Um espaço ventilado acelera a secagem. A escolha do local de trabalho não era neutra. Oficinas funerárias precisavam permitir circulação de ar e isolamento do contato direto com o solo. Esse detalhe explica por que certas áreas específicas se repetem como locais de preparação, separadas do espaço doméstico e do espaço ritual final. O controle da umidade não termina com a retirada do natron. Ele influencia todas as etapas seguintes. Um corpo mal seco reage mal às resinas, absorve odores, atrai insetos e se degrada mesmo depois de enfaixado. Um corpo corretamente desidratado aceita melhor os tratamentos posteriores e mantém estabilidade por muito mais tempo. O sucesso ou fracasso de todo o sistema começa aqui. Essa etapa também introduz uma dependência direta de material e tempo. O natron precisa estar disponível em quantidade suficiente. O período de secagem não pode ser apressado sem custo. Isso cria um limite prático para quem tenta reduzir despesas ou acelerar o processo. Economizar aqui significa comprometer tudo o que vem depois. Por isso, mesmo sepultamentos mais simples mantêm algum grau de desidratação controlada. A secagem transforma o cadáver em algo novo. Ele deixa de ser um corpo em colapso acelerado e passa a ser uma estrutura estabilizada, pronta para intervenções mais complexas. Esse momento marca a passagem da constatação do problema para a aplicação efetiva da solução. A tecnologia da vida após a morte começa quando a água é retirada e o tempo, pela primeira vez, é forçado a desacelerar. Exames de múmias, instrumentos preservados e descrições indiretas em textos mostram que o corpo egípcio nem sempre permanecia intacto durante a preparação funerária. Há evidências claras de abertura controlada, remoção de órgãos internos e tratamento diferenciado de certas partes do corpo. Essas práticas variam conforme período histórico e condição social, mas seguem um mesmo princípio técnico. Algumas partes apodrecem rápido demais para permanecer onde estão. O ponto crítico dessa etapa é o interior do corpo. Órgãos como intestinos, estômago e pulmões concentram umidade, bactérias e resíduos que aceleram drasticamente a decomposição. Mesmo com secagem externa eficiente, esses espaços internos se tornam focos de falha se não forem tratados. O Egito identifica esse problema cedo e responde com uma intervenção direta: abrir o corpo para eliminar o que ameaça sua durabilidade. A abertura não é feita de forma aleatória. A posição do corte, o tamanho e o acesso são controlados para reduzir dano estrutural e facilitar o fechamento posterior. Isso indica conhecimento anatômico prático, adquirido por repetição e observação, não por dissecação científica no sentido moderno. O objetivo não é estudar o corpo, mas permitir acesso funcional ao que precisa ser removido.
A extração dos órgãos segue uma lógica seletiva. Partes mais suscetíveis à putrefação são removidas primeiro. Outras recebem tratamento diferenciado conforme crença e época. O cérebro, por exemplo, é retirado por técnicas específicas em certos períodos, enquanto o coração costuma permanecer por razões que vão além da biologia e entram na lógica do sistema de identidade e julgamento. Essa decisão não é simbólica isolada. Ela define o que pode ser separado sem comprometer a função final do conjunto. Uma vez removidos, os órgãos não são descartados sem cuidado. Eles passam por processos próprios de secagem, aplicação de óleos e resinas e acondicionamento temporário ou permanente. Isso evita que a decomposição desses elementos se torne uma ameaça indireta ao corpo principal, seja por contaminação, seja por falha simbólica dentro do sistema funerário. O interior do corpo é, portanto, reorganizado, não simplesmente esvaziado. As cavidades deixadas pela extração representam outro desafio. Espaços vazios acumulam ar e umidade, deformam a estrutura e enfraquecem o corpo ao longo do tempo. Para evitar isso, esses espaços são preenchidos com materiais secos, aromáticos ou resinosos. O preenchimento restaura volume, mantém a forma externa e cria um ambiente interno mais estável. Mais uma vez, não se busca devolver vida, mas impedir colapso. Essa etapa exige habilidade elevada e margem mínima para erro. Um corte mal feito compromete a selagem. Uma extração incompleta mantém focos de decomposição. Um preenchimento inadequado cria deformações visíveis. Por isso, essa operação costuma ser restrita a especialistas treinados, reforçando o caráter proibido do conhecimento. Nem todos sabiam fazer, nem todos podiam tentar. Ao final desse processo, o corpo já não é apenas seco. Ele foi aberto, reorganizado e preparado para resistir por muito mais tempo. A mumificação se revela aqui como combinação de cirurgia e conservação. O cadáver deixa de ser algo que apenas se envolve e passa a ser um objeto tratado por dentro, com decisões conscientes sobre o que pode permanecer, o que deve ser separado e como cada espaço deve ser controlado. Conjuntos de vasos canópicos preservados em necrópolis, tampas esculpidas com figuras protetoras e inscrições identificadoras mostram que os órgãos removidos do corpo não eram tratados como resíduos, mas como componentes que precisavam continuar existindo de forma controlada. Esses recipientes aparecem associados a sepultamentos onde houve maior investimento técnico, indicando que sua função não era decorativa nem universal, mas parte de uma estratégia deliberada de proteção distribuída. O problema enfrentado após a extração é simples e grave. Ao retirar órgãos internos para impedir a decomposição acelerada do corpo principal, cria-se um novo risco, a perda definitiva dessas partes. Se o sistema funerário depende de integridade, separar elementos críticos sem proteção adequada pode comprometer o conjunto. A resposta egípcia foi não concentrar tudo em um único ponto, mas dividir responsabilidades entre suportes diferentes. Os vasos canópicos funcionam como unidades autônomas de contenção. Cada recipiente é destinado a um grupo específico de órgãos, tratados com secagem e aplicação de substâncias preservativas antes do armazenamento. A cerâmica ou a pedra criam uma barreira física estável, enquanto a vedação impede a entrada de umidade e insetos. Assim, os órgãos deixam de ameaçar o corpo principal e passam a existir em ambientes próprios, mais controláveis. A identificação desses recipientes não é aleatória. Inscrições, símbolos e figuras protetoras garantem correspondência clara entre conteúdo e indivíduo. Esse cuidado reduz o risco de troca, perda ou confusão, especialmente em contextos onde várias preparações ocorrem simultaneamente ou quando há reenterramentos posteriores. A rotulagem é parte da segurança do sistema, não um detalhe ritual. A associação dos vasos a protetores específicos reforça a lógica de redundância. Em vez de confiar a integridade do morto a um único invólucro, o sistema cria múltiplos pontos de preservação. Se o corpo for parcialmente danificado, os órgãos preservados
continuam existindo como suporte complementar. Se um vaso for violado, os demais permanecem. A falha deixa de ser total e passa a ser localizada. Essa escolha tem custo. Produzir vasos, tratá-los corretamente e acomodá-los na tumba exige espaço, material e mão de obra adicionais. Por isso, a proteção distribuída aparece com mais frequência em sepultamentos de maior status. Ainda assim, sua existência revela uma mentalidade clara. O Egito não pensava apenas em sucesso, mas em cenários de falha. O sistema funerário é desenhado para resistir a perdas parciais ao longo do tempo. A disposição dos vasos dentro da tumba reforça essa integração. Eles não ficam afastados ou escondidos ao acaso, mas posicionados de forma planejada em relação ao corpo principal. O arranjo físico indica que esses recipientes eram considerados parte ativa do conjunto funerário, não anexos simbólicos. Corpo e vasos formam um sistema único, ainda que distribuído. Com isso, a mumificação deixa de ser um processo centralizado em um único objeto e passa a ser um conjunto modular. Partes críticas são separadas, protegidas e mantidas em paralelo. A preservação não depende mais de um ponto único de sucesso, mas de vários suportes que se reforçam mutuamente. Essa lógica de redundância mostra que o Egito Antigo tratava a vida após a morte como um problema técnico sujeito a falhas e respondia a ele com soluções que distribuem risco ao longo de todo o sistema. Múmias preservadas revelam padrões consistentes de faixas sobrepostas, nós repetidos, amuletos intercalados e superfícies endurecidas por resinas. Essas regularidades não surgem por acaso. Elas indicam que o enfaixamento foi pensado como uma etapa estrutural, responsável por estabilizar o corpo depois das intervenções internas e preparar o conjunto para transporte, armazenamento e longa permanência em ambientes fechados. O enfaixamento não cobre o corpo, ele o transforma em uma estrutura funcional. Após a secagem e a reorganização interna, o cadáver torna-se leve, frágil e suscetível a deformações. Articulações podem se deslocar, a pele pode rasgar e a forma humana pode colapsar com o tempo ou durante o manuseio. O enfaixamento responde diretamente a esse risco. Camadas de linho são aplicadas com tensão controlada para manter membros no alinhamento correto, preservar o volume corporal e impedir movimentos indesejados. Cada volta tem função mecânica. A aplicação das faixas segue uma lógica sequencial. Membros são tratados individualmente antes de serem integrados ao corpo. Mãos e pés recebem atenção especial, pois concentram ossos pequenos e articulações delicadas. O tronco é envolvido de forma a sustentar a coluna e manter o eixo corporal estável. A cabeça é moldada para conservar traços reconhecíveis. Nada disso é improvisado. A repetição de padrões indica treinamento e padronização de procedimentos. Entre as camadas de linho, substâncias resinosas são aplicadas. Essas resinas atuam como adesivo, unindo as faixas em um único invólucro rígido após o endurecimento. Ao mesmo tempo, criam uma barreira contra ar, umidade e insetos. O corpo enfaixado deixa de ser flexível e passa a se comportar como um objeto sólido, capaz de resistir a choques leves e a manipulação ao longo do tempo. O enfaixamento também serve como sistema de fixação. Amuletos, placas protetoras e inscrições são posicionados em pontos específicos durante a aplicação das faixas. O linho mantém esses objetos estáveis, impedindo o deslocamento posterior. Sem esse suporte, elementos críticos poderiam se mover, cair ou perder relação com o corpo. A engenharia do enfaixamento integra componentes distintos em um único conjunto coerente. A quantidade de camadas varia conforme o investimento funerário. Mais linho significa maior estabilidade, maior consumo de material e mais tempo de trabalho. Sepultamentos mais simples reduzem o número de voltas, aceitando menor durabilidade. Sepultamentos mais elaborados multiplicam camadas, criando invólucros espessos e rígidos. Essa variação revela que o enfaixamento também é uma decisão econômica, equilibrando custo e resistência. O resultado final
é um corpo que pode ser transportado, acomodado em caixões, reposicionado e até reenterrado sem colapso imediato. O enfaixamento conclui a transformação do cadáver em um objeto projetado para durar. Ele conecta todas as etapas anteriores e cria a base física sobre a qual os rituais, textos e proteções seguintes vão operar. A múmia, nesse ponto, deixa de ser apenas um corpo preservado e passa a ser uma estrutura estável dentro de um sistema maior. Escavações em tumbas, análises de múmias e inventários funerários mostram amuletos posicionados de forma recorrente em pontos específicos do corpo, muitas vezes presos entre camadas de linho ou diretamente sobre áreas consideradas críticas. A repetição desses objetos, com formatos, materiais e locais de colocação semelhantes ao longo de séculos, indica que eles não eram acessórios opcionais. Cada amuleto ocupava um lugar definido dentro do sistema funerário, cumprindo uma função precisa. O escaravelho associado ao coração aparece com frequência sobre o peito ou integrado ao invólucro torácico. Sua presença está ligada à proteção do órgão que concentra identidade, memória e responsabilidade moral. Ao substituir ou reforçar simbolicamente o coração, esse objeto reduz o risco de falha em um ponto decisivo do processo pós-morte. Não é adorno, é uma salvaguarda aplicada onde a margem de erro é mínima. O olho protetor surge em colares, placas ou inserido nas faixas próximas à cabeça e ao tronco. Sua função está associada à vigilância e à defesa contra ameaças externas. A colocação repetida em áreas vulneráveis indica que ele atua como marcador de proteção contínua. O corpo, mesmo selado, ainda é percebido como exposto a forças que precisam ser observadas e bloqueadas. O amuleto responde a esse risco específico. O nó associado a Ísis aparece como elemento de fixação e selagem. Posicionado em regiões centrais do corpo, ele reforça a ideia de união definitiva. Em termos práticos, o nó simboliza e complementa o trabalho físico das faixas e resinas. Onde o linho amarra, o amuleto reforça. Trata-se de redundância funcional aplicada a um ponto estrutural do conjunto. O pilar associado a Osíris costuma ser colocado ao longo do eixo corporal, especialmente próximo à coluna. Sua função é garantir estabilidade e continuidade. A coluna vertebral é um elemento crítico para a forma humana, e o uso desse amuleto reflete a preocupação em manter o corpo reconhecível e íntegro. A estabilidade não é apenas física, ela sustenta a identidade do morto dentro do sistema. A pena ligada à verdade, quando presente, cumpre papel processual. Ela não protege o corpo, mas prepara o indivíduo para uma etapa futura de avaliação. Mesmo assim, sua inserção segue lógica técnica, local definido, material durável e integração ao conjunto. Isso mostra que funções mentais e funções materiais não são separadas. Ambas exigem suporte concreto para operar. Os materiais escolhidos para esses objetos reforçam sua função. Pedra, faiança, metais e cerâmica resistem à umidade, ao tempo e à manipulação. Amuletos frágeis ou orgânicos são raros em contextos onde se busca a preservação prolongada. A seleção não é estética, é pragmática. Cada componente precisa durar tanto quanto o corpo que protege. O conjunto de amuletos transforma a múmia em um corpo modular. Cada objeto cobre um risco específico e se integra às camadas de proteção já existentes. Se uma barreira falhar, outra permanece ativa. O sistema não confia em um único recurso, mas em vários componentes que se reforçam mutuamente. Assim, os amuletos deixam de ser vistos como símbolos decorativos e passam a ser entendidos como peças técnicas indispensáveis dentro da tecnologia funerária egípcia. Relevos em paredes de tumbas, objetos rituais específicos e textos funerários descrevem um conjunto de ações destinadas a devolver ao morto a capacidade de falar, respirar, ver e ouvir. Essas representações aparecem de forma consistente em diferentes períodos, sempre associadas a instrumentos definidos, posições corporais precisas e uma sequência fixa de gestos. A regularidade desses registros indica que não se tratava de encenação simbólica livre,
mas de uma etapa funcional necessária para tornar o corpo novamente operativo dentro do sistema do além. O problema enfrentado aqui é direto. Um corpo pode estar seco, selado, protegido e estabilizado, mas ainda assim permanece inerte. Para o pensamento egípcio, isso não basta. Um morto que não fala não pode se identificar. Um morto que não respira não recebe vitalidade. Um morto que não vê não reconhece caminhos nem oferendas. Um morto que não ouve não responde a comandos rituais. A preservação física prepara o suporte, mas não ativa as funções. O ritual de abertura atua exatamente nesse ponto. Instrumentos específicos, muitas vezes endurecidos e associados ao trabalho artesanal, são aplicados à boca, ao nariz, aos olhos e aos ouvidos do cadáver ou de sua representação. O gesto não modifica biologicamente o corpo, mas altera seu estado funcional dentro do sistema. Ao tocar e declarar esses órgãos como abertos, o ritual os reinsere como canais ativos, capazes de operar no além. A sequência do procedimento segue uma lógica clara. A boca é tratada para permitir fala e ingestão ritual. O nariz é ativado para a respiração, entendida como entrada de força vital. Os olhos são abertos para reconhecer o ambiente e distinguir o que é oferecido. Os ouvidos são preparados para escutar invocações, nomes e ordens. Cada sentido corresponde a uma necessidade específica, e a ausência de qualquer um compromete a operação completa do sistema. A presença de sacerdotes e testemunhas é essencial. A ativação não ocorre em privado nem por iniciativa familiar. Ela exige agentes autorizados, instrumentos corretos e fórmulas pronunciadas no momento adequado. Isso cria uma validação formal, semelhante a outros atos administrativos do Egito Antigo. Uma função só passa a existir quando é declarada, confirmada e reconhecida publicamente. As palavras pronunciadas durante o ritual fixam identidade e função. Nome, títulos e filiação são reiterados no momento da ativação dos sentidos, reduzindo o risco de confusão ou apagamento. A fala correta, associada ao gesto correto, completa o processo iniciado pelas técnicas materiais. Corpo e linguagem se unem para produzir um morto funcional, não apenas preservado. Esse ritual marca uma transição clara. Até aqui, o foco esteve na estabilização da matéria. A partir desse ponto, o sistema passa a operar em outro nível. O corpo deixa de ser apenas um objeto conservado e se torna um agente capaz de interagir, responder e avançar. A abertura dos sentidos não encerra o processo funerário, mas inaugura sua fase operacional. Com isso, a vida após a morte é apresentada como algo que precisa ser ativado formalmente. Não basta manter o corpo intacto. É preciso declarar funções, abrir canais e validar capacidades. O ritual da abertura dos sentidos transforma a preservação em operação e estabelece a ponte definitiva entre o mundo físico tratado pelas oficinas e o espaço regulado que o morto está prestes a atravessar. Inscrições gravadas em sarcófagos, paredes de tumbas e papiros funerários preservados mostram conjuntos extensos de fórmulas organizadas em sequência, com repetições controladas e variações conforme período e status social. Esses textos não se apresentam como narrativas contínuas, nem como reflexões abstratas sobre o além. Eles surgem como comandos, declarações e respostas previstas para situações específicas. O padrão material desses registros indica uma função operacional clara: orientar o morto em um ambiente regulado por regras. O problema enfrentado após a ativação dos sentidos é a navegação. O além egípcio não é descrito como espaço aberto ou espontâneo, mas como um território compartimentado, com portas, guardiões, obstáculos e zonas de risco. Para avançar, o morto precisa saber o que declarar, a quem responder e em que ordem agir. Um erro de fala, um nome esquecido ou uma resposta inadequada não são tratados como lapsos simbólicos, mas como falhas que impedem a progressão. Cada conjunto de fórmulas atende a uma função específica. Há declarações de identidade, nas quais o morto afirma quem é, de onde vem e quais títulos carrega.
Há fórmulas que funcionam como senhas, exigidas para atravessar portais ou superar entidades hostis. Outras operam como defesas, neutralizando acusações ou ataques. Também existem textos de exceção, usados quando algo sai do previsto e é necessário contornar uma situação adversa. O sistema não pressupõe perfeição, ele prevê erro e oferece correção. A organização desses textos segue uma hierarquia funcional. Fórmulas ligadas à identidade e ao julgamento aparecem com maior destaque e repetição. O nome do morto surge reiterado para evitar apagamento ou confusão. Títulos e funções são declarados como forma de legitimação. A repetição não é excesso literário, mas redundância planejada, semelhante à duplicação de instruções em sistemas sensíveis à falha. As variações observadas entre diferentes conjuntos de textos revelam adaptação econômica. Nem todos tinham acesso ao mesmo volume de instruções. Alguns papiros são longos e detalhados, cobrindo múltiplos cenários. Outros selecionam apenas trechos considerados essenciais. Isso mostra que o acesso ao software completo dependia de recursos, letramento e contratação de especialistas. Quanto maior o investimento, maior a cobertura contra imprevistos. O suporte material dos textos também importa. Inscrições em pedra oferecem durabilidade, mas limitam extensão. Papiros permitem textos longos, mas são mais frágeis. Em muitos casos, fórmulas críticas aparecem duplicadas em diferentes suportes, criando proteção contra a perda física. A escrita aqui não é apenas conteúdo, mas parte da engenharia do sistema. Esses textos só funcionam porque o corpo foi preparado para operá-los. Sem boca aberta, não há fala. Sem olhos ativos, não há reconhecimento do ambiente. Sem ouvidos, não há resposta. O corpo preservado é o suporte. As fórmulas são o conjunto de instruções que permitem a ação. Um não substitui o outro. Eles operam em conjunto. Ao tratar textos funerários como software, o Egito transforma a linguagem em ferramenta técnica. As palavras não explicam o além, elas permitem agir dentro dele. Cada fórmula reduz incerteza, cada repetição cobre uma falha possível e cada variação amplia a margem de segurança. A continuidade após a morte depende menos de inspiração espiritual e mais da posse e do uso correto dessas instruções. Papiros funerários preservados, paredes de tumbas decoradas e variações regionais de capítulos mostram que aquilo que hoje se chama de Livro dos Mortos nunca foi um livro único, fechado ou padronizado. Trata-se de coleções selecionáveis de textos, organizadas conforme época, recursos disponíveis e necessidades percebidas. O que une esses conjuntos não é uma narrativa contínua, mas a função prática de lidar com riscos específicos enfrentados pelo morto após a ativação dos sentidos. O risco mais evidente tratado por esses textos é o julgamento. Diversos capítulos são estruturados como declarações negativas, nas quais o morto afirma não ter cometido atos considerados condenáveis. Essas declarações não são confissões nem pedidos de perdão. Funcionam como peças defensivas apresentadas em um processo formal. O texto estabelece limites claros do que pode ser alegado e do que deve ser negado, reduzindo a margem de interpretação durante a avaliação do indivíduo. Outro grupo de capítulos lida com orientação de caminho. O além é descrito como um espaço compartimentado, com rotas corretas e incorretas, regiões hostis e pontos de transição que exigem reconhecimento imediato. As fórmulas associadas a esses trechos ensinam como identificar portas, como responder a guardiões e como evitar zonas perigosas. Não há contemplação do cenário, há instrução de uso. Errar o caminho significa atraso, punição ou exclusão. A preservação do nome aparece como preocupação constante. Muitos capítulos insistem na repetição do nome e dos títulos do morto, não por vaidade, mas por necessidade funcional. No sistema egípcio, perder o nome equivale a perder a existência. A escrita atua como ancoragem identitária. Mesmo que parte do conjunto material seja danificada, o nome repetido em múltiplos pontos reduz a chance de apagamento total.
A seleção dos capítulos reflete avaliação de risco. Conjuntos mais extensos cobrem mais cenários possíveis, mas exigem maior investimento em material, escribas e espaço de sepultamento. Conjuntos reduzidos focam em riscos considerados centrais, aceitando maior vulnerabilidade em áreas secundárias. Essa flexibilidade mostra que o Livro dos Mortos não é dogma, mas ferramenta adaptável. Cada escolha revela uma estratégia de proteção. A disposição física dos textos também segue lógica funcional. Capítulos ligados ao julgamento e à identidade tendem a receber maior destaque visual, com ilustrações e posicionamento privilegiado. Textos auxiliares aparecem em áreas secundárias. Essa hierarquia material reflete prioridades operacionais. O que pode comprometer todo o sistema recebe mais atenção. O acesso a esses textos era limitado. Saber ler, contratar um escriba competente e compreender quais fórmulas selecionar não era universal. O proibido se manifesta aqui como letramento técnico. Ter o texto não basta. É preciso que ele esteja correto, completo e adequado ao indivíduo. Um erro de cópia, uma omissão ou uma fórmula inadequada criam falhas difíceis de corrigir depois. Sem romantização, o Livro dos Mortos deve ser entendido como um conjunto de dispositivos de segurança textual. Ele não promete recompensa automática, nem descreve um paraíso idealizado. Ele fornece meios para enfrentar acusações, atravessar zonas reguladas e manter identidade ativa dentro de um sistema rigoroso. Sua eficácia depende de escolha, execução e integração com todas as etapas materiais que o antecedem. Cenas gravadas em papiros funerários, paredes de tumbas e objetos rituais mostram com notável consistência um mesmo procedimento. O morto é apresentado, seu coração é avaliado, testemunhas observam, um registro é produzido e uma decisão é executada. A repetição dessa estrutura ao longo de séculos indica que o julgamento de Osíris não era entendido como alegoria poética, mas como um processo formal, com etapas claras e resultado definitivo. O ponto central desse julgamento é a verificação. O coração concentra memória, intenção e responsabilidade. Ele não é interrogado, é pesado. A presença recorrente de uma balança indica que o sistema valoriza medição, comparação e limite. O padrão de referência não muda conforme o indivíduo. Há um critério fixo, diante do qual todos são avaliados. Isso elimina negociação e reduz a arbitrariedade. O morto não convence, ele é conferido. As testemunhas desempenham função essencial. Figuras responsáveis por observar o procedimento aparecem em posições definidas, garantindo que o ato seja público e validado. Não há julgamento secreto. O resultado precisa ser visto, reconhecido e aceito por agentes autorizados. Essa multiplicidade de observadores cria uma cadeia de responsabilidade, semelhante à de tribunais administrativos em vida. O registro do resultado fecha o processo. A escrita do veredito transforma a decisão em algo permanente. Sem registro, não há continuidade nem efeito duradouro. Essa lógica é idêntica à aplicada em contratos, doações e decisões estatais do Egito Antigo. O julgamento dos mortos segue o mesmo princípio que organiza a vida dos vivos. Aquilo que não é registrado não existe. A decisão produz efeitos imediatos. Um resultado favorável autoriza o morto a ingressar em uma condição estável, onde pode receber oferendas, exercer funções e manter identidade. Um resultado desfavorável implica destruição ou dispersão definitiva. Não há indicação de recurso posterior ou revisão. O sistema trabalha com decisão final, o que reforça seu papel disciplinador antes mesmo da morte. Esse modelo de julgamento não atua apenas sobre o além. Ele molda comportamento em vida. Se a morte é tratada como auditoria, então ações cotidianas passam a ser avaliadas à luz desse futuro exame. Conduta, reputação e obediência ganham peso concreto. O julgamento não é apenas destino pós-morte, mas ferramenta de controle social. A preparação anterior do corpo e dos textos ganha novo sentido nesse ponto. Amuletos que protegem o coração,
Fórmulas que orientam respostas e declarações de identidade existem para aumentar a chance de aprovação nesse tribunal. O julgamento é o ponto culminante de todo o sistema. Cada etapa anterior converge para esse momento específico. Ao estruturar o além como tribunal, o Egito transforma a justiça em mecanismo cósmico. Pesa-se, confere-se, registra-se e executa-se. A continuidade após a morte não depende de favor pessoal ou improviso, mas do cumprimento de critérios observáveis. O julgamento de Osíris fecha o ciclo técnico iniciado com a preservação do corpo e estabelece o limite entre continuidade e desaparecimento definitivo. Escavações arqueológicas revelam tumbas com corredores longos, câmaras sucessivas, mudanças deliberadas de direção, portas falsas, lacres de argamassa e grandes blocos de pedra posicionados para a vedação. Esses elementos aparecem repetidamente em contextos diferentes e em períodos distintos, o que indica que não são escolhas estéticas isoladas. A arquitetura funerária egípcia foi pensada para resolver um problema concreto e recorrente: proteger o corpo, os objetos e os textos contra acesso indevido ao longo do tempo. O risco mais evidente enfrentado pelas tumbas era humano. Sepultamentos ricos atraíam saqueadores, e quanto mais visível e acessível fosse uma tumba, maior a probabilidade de violação. A arquitetura responde a esse risco impondo obstáculos físicos que exigem tempo, esforço e conhecimento específico para serem superados. Profundidade não é apenas afastamento do solo, é atraso imposto ao invasor. Quanto mais fundo, maior o trabalho necessário para chegar ao núcleo funerário. Os corredores internos cumprem função semelhante. Em vez de acesso direto à câmara principal, muitos túmulos apresentam trajetos longos e sinuosos. Mudanças de direção, inclinações e espaços intermediários confundem quem não conhece o plano original. Isso dificulta o transporte de ferramentas e objetos roubados, além de aumentar o tempo de permanência dentro da tumba. A arquitetura transforma o espaço em uma sequência de decisões erradas possíveis. A selagem é outro componente crítico. Portas e passagens eram fechadas com blocos ajustados e seladas com argamassa endurecida. Esses selos não apenas impediam o acesso imediato, mas também registravam violação. Um lacre rompido era evidência visível de intrusão, o que permitia inspeção posterior e, em alguns casos, intervenção administrativa. A tumba não se defendia sozinha, mas comunicava quando havia sido atacada. Portas falsas e câmaras simbólicas introduzem uma separação funcional entre ritual e contenção. Esses espaços permitiam a realização de oferendas e cerimônias sem a necessidade de abrir a câmara onde o corpo estava guardado. Ao reduzir reaberturas, diminuía-se o risco de exposição ao ar, à umidade e a interferências humanas. O design reconhece que toda abertura é uma vulnerabilidade. A disposição interna dos objetos também segue uma lógica defensiva. Itens considerados mais críticos para a continuidade do morto tendem a ser colocados em áreas mais internas e protegidas, enquanto objetos secundários ocupam zonas externas. Isso cria camadas de perda aceitável. Se uma parte da tumba for violada, ainda há chance de que o núcleo funcional permaneça preservado. Essa arquitetura exige planejamento e custo. Escavar profundamente, esculpir corredores complexos e selar com precisão demanda tempo, mão de obra especializada e coordenação. Não é uma solução simples nem barata. Por isso, ela aparece de forma mais elaborada em sepultamentos de maior investimento. A proteção arquitetônica reflete diretamente o valor atribuído ao corpo e ao sistema que o sustenta. Ao tratar a tumba como sistema de segurança, o Egito reconhece que preservar a vida após a morte não depende apenas do tratamento do corpo, mas do controle rigoroso do espaço que o envolve. A arquitetura deixa de ser cenário e passa a ser ferramenta. Ela não garante inviolabilidade, mas aumenta o custo do ataque, atrasa a falha e amplia as chances de que o sistema sobreviva ao maior inimigo da eternidade, a intervenção humana ao longo do tempo. Registros arqueológicos mostram uma mudança clara no padrão de sepultamento real.
a partir do momento em que tumbas monumentais e visíveis passaram a ser violadas de forma sistemática. Pirâmides e complexos funerários destacados no horizonte funcionavam como marcadores permanentes de riqueza concentrada. A repetição de saques, a perda de metais, a destruição de selos e a violação de câmaras internas tornaram evidente que a ostentação arquitetônica havia se transformado em vulnerabilidade estrutural. A escolha por escavar tumbas em um vale isolado, cercado por paredes naturais de rocha e afastado de áreas habitadas, representa uma mudança estratégica consciente. Em vez de anunciar a presença do morto por meio de monumentos visíveis à distância, o novo modelo aposta na ocultação. A paisagem passa a funcionar como camada defensiva. A ausência de sinal externo reduz a probabilidade de localização casual e dificulta a transmissão de informação precisa entre saqueadores. O acesso ao vale é naturalmente restrito. Entradas estreitas, trilhas controláveis e pontos de observação limitados permitem vigilância mais eficiente. Diferente de sepultamentos dispersos, a concentração em um único espaço facilita a supervisão administrativa e militar. Guardas, inspetores e equipes de manutenção podem atuar de forma coordenada, reduzindo o custo de proteção por tumba e aumentando a capacidade de resposta a violações. A padronização das entradas também desempenha papel importante. Portas discretas, alinhadas à rocha e sem ornamentação externa, eliminam pistas visuais sobre profundidade, orientação e riqueza do conteúdo interno. Mesmo quando uma tumba é localizada, o invasor enfrenta incerteza quanto ao trajeto, ao tempo necessário para acesso e ao retorno com objetos roubados. O risco operacional do saque aumenta. Apesar disso, o sistema não é infalível. Evidências de violação mostram que muitas tumbas do vale foram saqueadas ainda na antiguidade. A diferença está na escala e no tempo. O novo modelo não busca inviolabilidade absoluta, mas atraso, dispersão de risco e redução de perdas totais. Mesmo quando ocorre uma invasão, a chance de preservação parcial do corpo, dos textos e de elementos críticos é maior do que em sepultamentos abertamente expostos. A mudança para o Vale dos Reis revela um entendimento maduro do problema. O inimigo principal da eternidade não é o clima nem o tempo, mas a ação humana repetida ao longo de gerações. Ao abandonar a lógica do monumento e adotar a lógica do sigilo, o Egito ajusta sua tecnologia funerária às condições reais do mundo, tratando a preservação do além como uma questão de logística, informação e administração de risco, e não apenas de devoção ou grandeza simbólica. Escavações e análises de sepultamentos mostram que muitas múmias não eram depositadas em um único invólucro, mas em um conjunto sucessivo de camadas rígidas e flexíveis. Caixões internos e externos, sarcófagos de pedra, máscaras e tampas ajustadas aparecem combinados de formas variadas conforme período e recursos disponíveis. Essa repetição sistemática indica que o empilhamento não é ornamental. Trata-se de uma solução técnica para proteger o corpo e manter funções críticas ativas, mesmo diante de falhas parciais. Cada camada responde a um tipo específico de risco. O caixão mais interno protege diretamente a múmia contra atrito, compressão e contato com resíduos. Camadas intermediárias atuam como amortecedores contra impacto e variações de umidade. O sarcófago externo, geralmente mais pesado, oferece resistência mecânica, dificulta o acesso rápido e cria uma barreira térmica adicional. A lógica é semelhante à de embalagens de transporte para objetos sensíveis. Nenhuma camada é suficiente sozinha, mas o conjunto aumenta a margem de segurança. A redundância também é informacional. Inscrições, nomes, títulos e imagens aparecem repetidos em diferentes superfícies. Se uma camada for danificada, outra ainda preserva identidade e função. A escrita deixa de depender de um único suporte. A mesma informação crítica circula por vários níveis do sistema físico, reduzindo o impacto de perda localizada. O ajuste preciso entre caixões e sarcófagos revela planejamento antecipado. Dimensões, encaixes e sistemas de fechamento exigem medição cuidadosa
e coordenação entre oficinas distintas. Erros de alinhamento comprometem selagem e aumentam infiltração de ar e umidade. A qualidade do empilhamento indica controle de processo e padronização, especialmente em sepultamentos de maior investimento. Máscaras e tampas esculpidas cumprem função estrutural além da representação. Elas estabilizam a região da cabeça, protegem áreas frágeis e servem como interface visual para reconhecimento ritual. A posição fixa dessas peças garante que o rosto permaneça íntegro, mesmo quando tecidos internos sofrem colapso ao longo do tempo. Forma e função se sobrepõem. O empilhamento de camadas aumenta custo e tempo de execução. Materiais diferentes exigem extração, transporte e trabalho especializado. Isso torna a estratégia seletiva. Nem todos os mortos recebem o mesmo nível de redundância. A quantidade de camadas reflete escolhas econômicas e avaliação de risco. Quanto maior o investimento no além, maior a proteção contra falhas previsíveis. Ao tratar o corpo como um conteúdo sensível, embalado em múltiplos níveis, o Egito demonstra compreensão clara de degradação progressiva. Nenhuma barreira é eterna. O objetivo é retardar falhas, isolar danos e preservar o núcleo funcional pelo maior tempo possível. O sarcófago e os caixões deixam de ser simples recipientes e passam a integrar um sistema de contenção pensado para atravessar séculos de pressão física, ambiental e humana. Máscaras funerárias, rostos estilizados em tampas de caixão e retratos aplicados diretamente sobre a múmia aparecem em diferentes períodos e contextos sociais, variando em material, acabamento e grau de individualização. Ouro, madeira, cartonagem e pigmentos minerais foram usados conforme disponibilidade e orçamento. A recorrência dessa prática indica que o rosto não era um detalhe decorativo, mas um componente funcional indispensável para o funcionamento do sistema funerário. O problema que essas peças resolvem é a perda de reconhecimento. Tecidos moles colapsam com o tempo, traços faciais se apagam e a forma humana se degrada. Sem um rosto estável, o morto perde um ponto de ancoragem essencial, a capacidade de ser identificado como ele mesmo. A máscara atua como substituto durável da face, mantendo uma forma reconhecível quando o corpo já não pode oferecê-la. A estilização não é falha de realismo, mas padronização funcional. Olhos abertos, simetria rígida e traços idealizados garantem legibilidade contínua. O rosto precisa ser reconhecido em condições variáveis de luz, distância e deterioração. A escolha por formas claras e repetíveis reduz ambiguidade. Em sepultamentos de maior investimento, elementos individualizantes são adicionados, mas sem comprometer a clareza do conjunto. O nome inscrito na máscara ou próximo a ela reforça essa função. Forma e escrita trabalham juntas. Mesmo que a leitura seja prejudicada, o rosto ainda oferece identificação visual. Mesmo que o rosto seja danificado, o nome inscrito mantém a referência. Essa redundância reduz o risco de perda total de identidade, que seria fatal para a continuidade do morto dentro do sistema do além. Os materiais escolhidos refletem avaliação de durabilidade. Ouro não oxida, madeira leve facilita ajuste, cartonagem permite moldagem precisa. Cada material responde a um conjunto diferente de riscos ambientais e mecânicos. A seleção não é arbitrária. Ela equilibra custo, resistência e compatibilidade com as demais camadas do invólucro funerário. Retratos aplicados diretamente sobre a múmia, especialmente em períodos posteriores, mostram adaptação do mesmo princípio. Em vez de uma máscara rígida, a imagem pintada fixa a identidade sobre o próprio suporte corporal. O objetivo permanece o mesmo: garantir reconhecimento contínuo. A técnica muda, a função se mantém. Essas soluções revelam que, no Egito, identidade não é abstração filosófica. Ela é tratada como requisito técnico. Um morto sem rosto definido é um morto vulnerável. Máscaras e retratos não embelezam o sistema funerário, eles o estabilizam. Ao fixar forma, nome e aparência,
Essas peças asseguram que o indivíduo continue identificável e operacional, mesmo quando o corpo físico já não pode cumprir essa função sozinho. Corpos mumificados preservam informações que não dependem de textos nem de imagens simbólicas. Ossos, dentes, tecidos ressecados e marcas corporais funcionam como registros físicos de uma vida. Exames modernos mostram que dieta, doenças, traumas, esforço repetitivo e escolhas técnicas de preservação permanecem legíveis séculos depois. O corpo tratado pelo sistema funerário acaba se tornando um arquivo involuntário, capaz de confirmar ou contrariar aquilo que os textos afirmam. Os dentes fornecem um dos conjuntos mais consistentes de dados. Desgaste acentuado indica consumo regular de grãos moídos com partículas minerais, resultado direto de técnicas de moagem. Cáries, abscessos e perdas dentárias revelam limites de higiene e alimentação. A distribuição desse desgaste varia conforme posição social, o que permite diferenciar padrões entre elites e camadas mais baixas. Nada disso depende de interpretação simbólica. É material observável. Os ossos registram esforço e trauma. Articulações com sinais de desgaste apontam trabalho repetitivo. Fraturas consolidadas mostram sobrevivência a acidentes. Lesões não cicatrizadas indicam morte violenta ou eventos próximos ao óbito. A posição dessas fraturas e a forma de consolidação ajudam a reconstruir não apenas a causa, mas o contexto da vida do indivíduo. O corpo guarda memória mecânica. Tecidos preservados revelam doenças e práticas médicas. Calcificações vasculares indicam problemas circulatórios. Presença de parasitas aponta condições sanitárias e hábitos alimentares. Marcas de incisões confirmam técnicas de extração de órgãos e pontos de acesso usados pelas oficinas de embalsamamento. A localização e o acabamento dessas incisões variam conforme período e tradição regional, permitindo identificar estilos de trabalho. Resinas e substâncias aplicadas durante a mumificação deixam assinaturas químicas detectáveis. A composição desses materiais revela rotas de comércio, acesso a recursos e escolhas técnicas. Misturas diferentes indicam adaptações a clima, custo e disponibilidade. Quando uma resina aparece de forma consistente em um conjunto de múmias, ela aponta padronização de oficina, não improviso ritual. Marcas corporais como tatuagens, cicatrizes e alterações intencionais também carregam informação. Elas indicam pertencimento social, práticas culturais ou eventos específicos da vida do indivíduo. Quando preservadas sob camadas de resina e linho, essas marcas atravessam o tempo e se tornam dados brutos para análise, independentes de qualquer texto funerário. Esse conjunto de evidências permite cruzamento entre o que foi planejado e o que realmente ocorreu. Textos descrevem procedimentos ideais. O corpo mostra o que foi executado de fato. Quando há coerência, o sistema se confirma. Quando há discrepância, surgem pistas sobre falhas, adaptações ou limitações práticas. O corpo, nesse sentido, não mente nem explica. Ele registra. Ao tratar o cadáver como arquivo, a arqueologia moderna transforma o resultado final do sistema funerário em fonte direta de verificação. A vida após a morte, planejada pelos egípcios, deixou rastros que permitem reconstruir tanto a técnica quanto o contexto social que a produziu. O arquivo corporal fecha o ciclo entre intenção, execução e evidência material, oferecendo um dos pontos mais sólidos de contato entre o mundo antigo e a análise contemporânea. Registros textuais, representações em tumbas e a própria padronização observada nos corpos indicam que o tratamento funerário não era realizado por agentes improvisados. Existiam funções bem definidas, hierarquias internas e divisão clara de tarefas. Sacerdotes e embalsamadores operavam dentro de um sistema profissionalizado, no qual conhecimento técnico e autoridade ritual estavam intimamente ligados. O acesso a determinadas etapas do processo era restrito, e nem todos os envolvidos dominavam o conjunto completo de procedimentos. O controle do conhecimento é central nesse modelo. Técnicas de abertura do corpo,
Preparação de cavidades, aplicação de resinas e execução de rituais verbais não eram transmitidas livremente. Aprendizes passavam por treinamento gradual, repetindo tarefas específicas antes de avançar para funções mais sensíveis. Essa fragmentação reduz o risco de erro e protege o núcleo do método contra vazamento ou uso indevido. Saber fazer tudo não era comum. Saber fazer uma parte corretamente era o esperado. O segredo profissional também protege o mercado. Ao limitar quem pode executar cada etapa, o sistema impede concorrência descontrolada e mantém padrões reconhecíveis. Oficinas que entregam resultados consistentes ganham reputação e atraem contratos. Falhas visíveis, como corpos mal preservados, incisões mal fechadas ou odores persistentes, produzem efeito inverso. A perda de credibilidade compromete não apenas o prestador, mas toda a cadeia associada a ele. Há indícios de punição simbólica e social por erro grave. Um embalsamamento mal executado ameaça diretamente a continuidade do morto, o que gera escândalo entre familiares e autoridades religiosas. A responsabilidade não é apenas técnica, é moral. Quando o sistema falha, a confiança no ritual é abalada. Isso cria pressão constante por conformidade estrita aos procedimentos aceitos. Os sacerdotes, por sua vez, validam e encerram etapas críticas. Sua presença garante que o trabalho material esteja alinhado às exigências rituais. Eles funcionam como instância de controle de qualidade, autorizando transições entre fases do processo. Sem essa validação, a operação permanece incompleta, mesmo que tecnicamente bem executada. A separação entre quem manipula o corpo e quem pronuncia as fórmulas não é casual. Ela cria redundância institucional. Se um agente falhar, outro pode interromper ou corrigir o processo. Essa divisão também protege o sistema contra acusações individuais, distribuindo responsabilidade entre funções reconhecidas. Ao organizar o embalsamamento como prática regulada, o Egito transforma o proibido em norma profissional. O segredo não existe para criar mistério, mas para garantir controle, previsibilidade e continuidade. O além depende da competência desses agentes. A vida após a morte, nesse contexto, não é um direito automático, mas o resultado de um serviço técnico executado dentro de padrões rigorosos e supervisionados. Estelas, listas pintadas em paredes de tumbas, mesas de oferendas esculpidas em pedra e registros administrativos indicam que a morte não encerra o fluxo de provisões. Alimentos, bebidas, incensos, tecidos e objetos aparecem catalogados com frequência, muitas vezes acompanhados de quantidades, datas e responsáveis. Esse padrão recorrente revela que o sistema funerário egípcio não termina no sepultamento. Ele pressupõe manutenção regular ao longo do tempo. O princípio operacional é simples. Se o morto fala, respira e reconhece oferendas, ele precisa recebê-las. A preservação do corpo e a ativação dos sentidos criam um agente dependente de suprimento ritual. Sem alimento declarado, sem líquidos oferecidos e sem fumaça aromática, o circuito se enfraquece. O além não funciona em modo automático. Ele exige entradas periódicas. Essa necessidade cria obrigações formais entre vivos e mortos. Famílias assumem compromissos de manutenção, muitas vezes registrados em contratos ou vinculados a doações de terras e rendas a templos. Em troca, sacerdotes realizam oferendas em nome do falecido, garantindo continuidade mesmo quando descendentes diretos desaparecem. O sistema transforma a memória em fluxo econômico. As listas de oferendas não são genéricas, elas especificam tipos de pão, cerveja, carne, frutas e incensos, refletindo padrões alimentares e valores simbólicos conhecidos. A repetição dessas listas em múltiplos suportes reduz a chance de interrupção por esquecimento ou negligência. Mesmo que um agente falhe, outro pode retomar o fornecimento com base no registro disponível. A manutenção também tem dimensão temporal. Oferendas diárias, mensais ou ligadas a festivais seguem calendários definidos. Isso organiza o trabalho sacerdotal e cria previsibilidade social. O morto passa a integrar a rotina ritual do templo ou da família, ocupando um lugar fixo na agenda coletiva.
A continuidade depende menos de devoção espontânea e mais de regularidade institucional. Quando a manutenção falha, os riscos são claros. Um morto sem oferendas perde capacidade de interação, enfraquece sua presença e corre risco de apagamento gradual. Por isso, mecanismos de substituição são comuns. Fórmulas que transformam imagens em alimento, representações pintadas que funcionam como oferendas permanentes e doações perpétuas tentam reduzir a dependência de ação humana contínua. Esse modelo amplia o alcance do sistema funerário para além da tumba. Casas, campos, celeiros e templos passam a sustentar mortos tanto quanto vivos. A vida após a morte se torna a extensão econômica da vida em sociedade. Não há ruptura entre os dois mundos. Há redistribuição de recursos e responsabilidades. Ao exigir abastecimento contínuo, o Egito ancora o além em práticas cotidianas. Comer, beber e perfumar não são metáforas, mas operações rituais que mantêm o sistema ativo. A eternidade, nesse contexto, não é estado estático. Ela é um processo sustentado por trabalho, organização e compromisso ao longo das gerações. Escavações em tumbas e templos revelam a presença recorrente de estátuas associadas ao morto, posicionadas em nichos específicos, capelas anexas ou câmaras secundárias. Essas figuras não aparecem como decoração marginal. Elas ocupam locais estratégicos, muitas vezes alinhadas a portas falsas, mesas de oferendas ou eixos rituais. A regularidade dessa disposição indica uma função técnica clara: oferecer um suporte alternativo de presença quando o corpo principal se torna inacessível ou danificado. O problema enfrentado aqui é a falha total do suporte físico. Mesmo com mumificação cuidadosa, múltiplas camadas de proteção e arquitetura defensiva, o risco de destruição parcial ou completa do corpo sempre existiu. Incêndios, saques, umidade prolongada ou simples colapso estrutural podiam comprometer o cadáver. O sistema responde a essa vulnerabilidade criando substitutos capazes de receber oferendas e interagir ritualmente no lugar do corpo. A estátua funciona como um ponto de ancoragem secundário. Ela mantém forma humana estável, superfície durável e capacidade de ser identificada pelo nome inscrito. Quando posicionada corretamente, ela recebe alimento, fumaça e palavras rituais, como se fosse o próprio morto. Isso não elimina a importância do corpo, mas reduz a dependência absoluta dele. Se o núcleo falha, o sistema continua operando em modo degradado, mas não colapsa. A escolha do material reforça essa lógica. Pedra dura, madeira tratada e, em alguns casos, metais garantem maior resistência ao tempo e à ação humana. A forma é simplificada e padronizada, privilegiando durabilidade e legibilidade em vez de detalhe excessivo. O objetivo não é retratar com perfeição, mas manter um suporte funcional por longos períodos. A multiplicação de estátuas amplia essa redundância. Alguns sepultamentos incluem vários exemplares do mesmo indivíduo, distribuídos em locais diferentes. Isso dilui o risco espacial. Se uma área for violada, outra pode permanecer intacta. A identidade não fica concentrada em um único ponto. Ela se espalha pelo complexo funerário e pelo templo associado. Portas falsas e capelas externas complementam esse sistema. Elas permitem que rituais sejam realizados sem acesso direto à câmara funerária, reduzindo a exposição do corpo e dos textos. A estátua atua como interface entre vivos e mortos, absorvendo desgaste ritual que, de outra forma, recairia sobre o núcleo mais frágil. Esse uso de duplos revela uma compreensão clara de continuidade operacional. O Egito não confia em um único suporte. Ele distribui presença, função e identidade em múltiplos pontos físicos. O morto deixa de ser um objeto único e passa a existir como um conjunto de instâncias conectadas. Se uma falhar, outra mantém o vínculo ativo. Ao incorporar backups de presença, o sistema funerário egípcio antecipa a falha como possibilidade inevitável. A eternidade não é pensada como invulnerável, mas como resiliente. Estátuas, nichos e substitutos garantem que a relação entre vivos e mortos sobreviva mesmo quando a matéria original não consegue mais cumprir seu papel.
Textos templários, relevos monumentais e inscrições funerárias ligam de forma sistemática a figura do faraó, à ordem cósmica e ao destino pós-morte. O rei não aparece apenas como indivíduo privilegiado, mas como eixo de funcionamento do sistema. Sua associação direta a Osíris estabelece um modelo no qual a continuidade após a morte do soberano não é evento privado, e sim questão de estabilidade coletiva. O faraó concentra funções religiosas, administrativas e simbólicas. Como mediador entre deuses e humanos, ele legitima rituais, autoriza templos e controla a redistribuição de recursos que sustentam o culto funerário. A manutenção do além real depende da capacidade do Estado de mobilizar trabalho, materiais e especialistas. Sem essa estrutura, nem mesmo o rei teria garantias de preservação duradoura. Os funerais reais funcionam como demonstração pública dessa engrenagem. Oficinas são mobilizadas, sacerdotes atuam em larga escala e complexos inteiros são construídos para assegurar a continuidade do soberano. O investimento não se destina apenas ao morto, mas à mensagem transmitida aos vivos. A ordem política se estende além da morte e permanece operante no além. Essa lógica se reflete na população. Ao ver o faraó cumprir o destino de Osíris e manter sua presença ativa após a morte, súditos internalizam a ideia de que a obediência em vida está ligada à estabilidade no pós-morte. A política se infiltra no imaginário funerário. O além deixa de ser espaço individual e passa a integrar o projeto estatal. Templos associados ao culto real funcionam como centros econômicos. Terras, tributos e trabalho sustentam rituais contínuos em nome do rei morto. Essa redistribuição garante alimento aos sacerdotes e reafirma a centralidade do soberano, mesmo após o fim biológico. A eternidade do faraó é mantida por uma máquina administrativa que não se dissolve com sua morte. O rei também define padrões. Técnicas funerárias usadas em sepultamentos reais servem como referência para elites menores que tentam reproduzir versões reduzidas do modelo. Assim, a tecnologia do além se difunde em camadas, sempre apontando para o centro político como origem da legitimidade. Ao integrar eternidade e governo, o Egito transforma a vida após a morte em ferramenta de poder. O faraó não governa apenas os vivos, ele estrutura o caminho dos mortos e, ao fazê-lo, reforça a obediência, a hierarquia e a continuidade do Estado. A política se torna garantia de eternidade, e a eternidade, prova da política em funcionamento. Evidências arqueológicas mostram tumbas violadas, sarcófagos abertos à força, metais removidos e inscrições deliberadamente apagadas. Esses atos não ocorrem de forma pontual ou acidental. Eles se repetem ao longo de séculos e atingem diferentes camadas sociais. A profanação não é exceção no Egito Antigo. Ela é um risco constante que molda todo o sistema funerário desde sua concepção. O roubo de bens funerários afeta mais do que a riqueza material. Ao remover objetos críticos, o saque interrompe funções previstas do sistema. Amuletos deslocados perdem posição, textos rasgados deixam de orientar, recipientes de oferendas desaparecem. Cada item retirado enfraquece uma etapa da operação pós-morte. A tumba saqueada não é apenas empobrecida, ela é desconfigurada. O apagamento de nomes representa um ataque ainda mais profundo. Cartuchos raspados, títulos martelados e imagens destruídas visam eliminar a identidade do morto. Sem nome legível, o indivíduo perde referência nos rituais e nos textos. A escrita apagada rompe o vínculo entre corpo, oferenda e memória. Diferente do roubo, que pode ser compensado parcialmente, o apagamento busca falha irreversível. Incêndios e reutilização de tumbas ampliam a crise. Queimar madeira, linho e resinas destrói camadas internas e acelera a decomposição. O reaproveitamento de sepulturas mistura restos, confunde identidades e dificulta a manutenção posterior. Essas práticas surgem com mais força em períodos de instabilidade política e econômica, quando o controle estatal enfraquece. A resposta a essas ameaças aparece na própria arquitetura e nos rituais. Redundância de nomes,
Múltiplos suportes de identidade e ocultação progressiva do corpo são tentativas de absorver dano sem colapso total. Mesmo assim, a profanação expõe limites do sistema. Nenhuma técnica garante proteção absoluta contra a ação humana persistente. O impacto dessas crises é cumulativo. Uma tumba violada exige decisão: abandonar, reparar ou reorganizar. Cada escolha tem custo e risco. Reparar expõe novamente o local. Abandonar interrompe manutenção. Reorganizar exige mover corpos e reconfigurar registros. O sistema funerário passa a operar em modo defensivo contínuo. Ao lidar com profanação recorrente, o Egito reconhece que a eternidade é frágil. Preservar após a morte não é estado garantido, mas luta permanente contra a destruição intencional. Roubo, fogo e apagamento de nomes revelam o antagonista central do sistema: a instabilidade humana ao longo do tempo. É diante dessa ameaça que as estratégias mais complexas de ocultação, redundância e reorganização se tornam necessárias. Escavações arqueológicas revelaram conjuntos de múmias cuidadosamente reunidas, reorganizadas e escondidas em locais secundários, longe de suas tumbas originais. Esses depósitos coletivos não são aleatórios nem fruto de abandono. Eles mostram sinais claros de seleção, identificação e reposicionamento deliberado. O reenterramento surge como resposta prática a um cenário de crise contínua, no qual manter cada morto em sua tumba original deixou de ser viável. O problema enfrentado é a repetição do saque. Quando uma tumba é violada, selos rompidos e acessos expostos tornam novas invasões mais prováveis. Reparar o local não elimina o risco. Muitas vezes ele aumenta. O reenterramento interrompe esse ciclo ao remover o corpo do ponto já comprometido. Em vez de insistir na defesa de um espaço conhecido, o sistema opta por deslocamento e ocultação. A organização desses depósitos indica método. Múmias são identificadas por nome, títulos e, em alguns casos, por inscrições reaplicadas ou etiquetas anexadas. Corpos pertencentes a diferentes períodos são reunidos, mas mantidos reconhecíveis. Essa prática transforma o reenterramento em operação administrativa. Não se trata de descarte, mas de arquivamento emergencial. A escolha do local privilegia sigilo e controle. Cavidades discretas, galerias escondidas e espaços de difícil acesso reduzem exposição. A ausência de decoração externa elimina pistas visuais. O objetivo não é permitir culto contínuo no local, mas preservar o núcleo funcional do morto: corpo, nome e integridade mínima para futura retomada ritual, se possível. Esse processo exige autoridade central. Identificar, mover e reagrupar múmias demanda coordenação entre sacerdotes, escribas e guardas. O reenterramento em lote revela ação estatal ou templária organizada, não iniciativa familiar isolada. A prioridade passa a ser preservar o que resta da continuidade, mesmo que rituais completos sejam temporariamente suspensos. O efeito desse procedimento é ambíguo. Por um lado, ele salva corpos da destruição imediata. Por outro, interrompe a manutenção individualizada por oferendas regulares. O sistema aceita essa perda parcial em troca da sobrevivência do essencial. É uma estratégia de contenção de dano, não de restauração plena. Ao reagrupar mortos em cachetes, o Egito demonstra flexibilidade diante do colapso localizado. Quando a arquitetura, os selos e a vigilância falham, a resposta não é insistir no modelo original, mas redesenhar a solução. A eternidade deixa de ser ideal contínuo e passa a ser objetivo adaptativo. Esses reenterramentos mostram um sistema consciente de seus próprios limites. Preservar após a morte não significa manter tudo intacto, mas decidir o que salvar quando a perda é inevitável. O cachete funerário funciona como último recurso operacional: reduzir visibilidade, concentrar controle e manter viva a possibilidade de continuidade futura, mesmo em meio à instabilidade prolongada. Registros em paredes de templos, listas rituais e documentos administrativos mostram que o culto aos mortos seguia ritmos temporais bem definidos.
Datas específicas determinavam quando oferendas deveriam ser feitas, quando cerimônias eram renovadas e quando a presença do morto era considerada mais ativa ou acessível. O tempo, no Egito, não é pano de fundo neutro. Ele é um componente técnico do sistema funerário. O calendário organiza a manutenção. Certos dias são associados à renovação de oferendas, outros à recitação de textos específicos, outros ainda à visita ritual à tumba ou à capela funerária. Essa distribuição evita improviso e reduz falhas humanas. Ao fixar obrigações no tempo, o sistema transforma lembrança em rotina. O morto passa a ter lugar estável na agenda coletiva. Festivais ampliam esse efeito. Em datas ligadas a ciclos agrícolas, eventos míticos ou a figura de Osíris, o culto aos mortos ganha intensidade. Nesses momentos, oferendas aumentam, rituais se tornam públicos e a presença do além se integra à vida social. O morto não é isolado em sua tumba. Ele reaparece no calendário comum, compartilhando o tempo dos vivos. Sacerdotes controlam esse acesso temporal. Ao definir quando rituais podem ou não ocorrer, eles regulam legitimidade e frequência. Isso evita excesso de manipulação ritual e preserva a autoridade. O tempo se torna filtro. Nem toda demanda pode ser atendida a qualquer momento. A espera passa a fazer parte do funcionamento do sistema. A escolha das datas não é arbitrária. Ela se conecta a ciclos naturais como cheias do rio, colheitas e períodos de abundância ou escassez. O culto se ajusta à disponibilidade de recursos. Manter mortos ativos quando há alimento, incenso e trabalho disponíveis reduz tensão econômica. O além é sincronizado com a vida material. Quando o calendário é ignorado, surgem falhas. Oferendas fora de época perdem eficácia simbólica. Rituais realizados no momento errado não produzem reconhecimento. A temporalidade correta garante que palavras, gestos e objetos operem dentro das condições esperadas. O tempo atua como chave de ativação. Essa organização cria previsibilidade social. Famílias sabem quando comparecer. Templos planejam estoque e trabalho. O morto deixa de depender da memória individual e passa a integrar um sistema cronológico compartilhado. A continuidade não está apenas no espaço da tumba, mas no retorno periódico do ritual. Ao tratar o tempo como tecnologia, o Egito amplia o alcance do sistema funerário. Preservar, ativar e manter não são ações isoladas, mas ciclos repetidos conforme um calendário preciso. A vida após a morte funciona melhor quando alinhada ao ritmo coletivo, mostrando que eternidade nesse contexto não significa ausência de tempo, mas domínio sobre ele. Análises químicas de múmias, recipientes funerários e resíduos em oficinas revelam o uso consistente de substâncias com propriedades específicas. Resinas vegetais, óleos aromáticos, ceras, gorduras animais e compostos minerais aparecem combinados em proporções variáveis. Esses materiais não foram escolhidos por acaso. Cada um cumpre uma função concreta no controle da decomposição, do odor e da infestação por insetos. O primeiro problema enfrentado é o cheiro. Tecidos em decomposição produzem odores intensos que atraem insetos e comprometem o ambiente de trabalho. Misturas aromáticas atuam como mascaradores olfativos e repelentes. Certas resinas endurecem ao contato com o ar, criando barreira física que limita acesso de larvas e micro-organismos. O perfume não é estética, é defesa. Outro desafio é a umidade residual. Mesmo após a secagem inicial, tecidos podem reabsorver água do ambiente. Resinas aplicadas sobre a pele e entre as faixas criam uma camada hidrofóbica que dificulta essa reidratação. Óleos penetram fibras e selam microespaços. O objetivo é manter o estado seco alcançado nas etapas anteriores pelo maior tempo possível. Algumas substâncias possuem efeito antimicrobiano. Embora os egípcios não conhecessem micro-organismos, eles observavam resultados. Certos preparados retardavam o aparecimento de manchas, bolor e degradação. A repetição dessas receitas ao longo do tempo indica experimentação empírica e seleção de combinações eficazes. O método se refina por tentativa,
erro e transmissão controlada. A distinção entre medicina e mumificação é fluida. Muitos dos mesmos ingredientes usados para tratar feridas, aliviar dor ou conservar alimentos aparecem no contexto funerário. A lógica é a mesma: impedir deterioração e manter integridade. O corpo morto recebe cuidados semelhantes aos de um corpo vivo gravemente ferido, com a diferença de que o objetivo não é cura, mas estabilização definitiva. Venenos e substâncias irritantes também têm papel indireto. Compostos desagradáveis ao tato ou ao olfato desencorajam animais e intrusos. Aplicados em camadas externas, eles criam um ambiente hostil ao redor do corpo. A química se soma à arquitetura e à ocultação, como parte de uma estratégia integrada de proteção. A disponibilidade desses materiais depende de comércio e logística. Resinas importadas indicam rotas longas e custo elevado. Em contextos mais modestos, substituições locais são usadas, com eficácia variável. Isso explica diferenças de preservação entre múmias e confirma que a tecnologia do além se adapta a recursos disponíveis, não segue fórmula única. Ao empregar química aplicada sem teoria formal, o Egito demonstra conhecimento prático acumulado. Cada substância é escolhida pelo efeito observável, não pela explicação abstrata. O resultado é um conjunto de técnicas capazes de retardar decomposição por séculos. A mumificação não é apenas ritual, é engenharia química empírica, construída a partir de observação, repetição e ajuste contínuo ao longo do tempo. Vestígios arqueológicos revelam que a mumificação não acontecia em espaços improvisados. Oficinas especializadas existiam, equipadas com superfícies de trabalho, recipientes, ferramentas cortantes e áreas destinadas a etapas específicas do processo. Marcas deixadas nos corpos e nos materiais confirmam repetição sistemática de gestos e técnicas, indicando rotinas consolidadas e transmissão prática de conhecimento. As ferramentas identificadas incluem lâminas para incisões controladas, instrumentos para extração e manipulação interna, agulhas e fios para fechamento de aberturas, além de recipientes para aplicação de óleos e resinas. O padrão das incisões, sempre em posições semelhantes, mostra que o corpo era tratado segundo um protocolo aprendido e repetido. Variações sutis nesses cortes permitem identificar estilos regionais ou de oficina, como se fossem assinaturas técnicas. O enfaixamento também deixa marcas claras de método. A tensão das faixas, o sentido do enrolamento e a posição dos nós seguem padrões reconhecíveis. Quando uma faixa escapa do padrão, o erro fica registrado no corpo para sempre. Isso revela pontos críticos do processo, onde a habilidade do trabalhador fazia diferença direta no resultado final. Não há espaço para improviso nessas etapas. Resíduos encontrados em pisos e recipientes mostram preparo de substâncias em lote. Misturas padronizadas indicam produção seriada, não artesanal individual. Oficinas funcionavam como linhas de trabalho, com tarefas distribuídas entre membros da equipe. Um agente prepara materiais, outro aplica, outro sela. Essa divisão aumenta a eficiência e reduz falhas. O treinamento ocorre por repetição. Aprendizes começam em tarefas periféricas, como preparação de linho ou mistura de compostos, antes de tocar o corpo. Apenas após domínio dessas etapas, avançam para funções mais delicadas. As marcas de mão observadas em corpos menos preservados sugerem estágios intermediários de aprendizado, onde a técnica ainda não atingiu perfeição. A padronização não elimina variação. Diferenças de acabamento refletem tempo disponível, recursos e pressão por entrega. Em períodos de crise, o trabalho se torna mais rápido e menos refinado, o que se traduz em preservação inferior. O corpo registra essas circunstâncias melhor do que qualquer texto. Ao observar oficinas e ferramentas, o sistema funerário deixa de parecer ritual abstrato e se revela como trabalho físico repetitivo. Pessoas cortam, costuram, secam, aplicam e selam. O além depende de mãos treinadas, materiais preparados e horários cumpridos. Cada múmia carrega as marcas do chão de oficina,
evidenciando que a eternidade no Egito começa como um processo manual executado por trabalhadores especializados. Objetos votivos, pequenas estatuetas, amuletos e inscrições encontradas em contextos domésticos mostram que o culto funerário não se restringia a templos monumentais ou sepultamentos de elite. Ísis aparece com frequência nesses ambientes como figura protetora ligada à maternidade, ao cuidado do corpo, ao luto e à continuidade familiar. A difusão desse culto indica que partes essenciais da tecnologia do além foram adaptadas para uso cotidiano, fora das grandes oficinas e rituais estatais. O espaço doméstico resolve um problema prático: a distância entre o morto e os vivos. Nem todas as famílias tinham acesso regular a templos ou sacerdotes. O culto doméstico cria um ponto de contato permanente, onde oferendas simples, palavras rituais e objetos protetores mantêm o vínculo ativo. Ísis, como figura que recompõe, protege e sustenta, oferece um modelo acessível de cuidado contínuo. Mulheres desempenham um papel central nesse contexto. Elas administram a casa, cuidam dos corpos em vida e conduzem ritos de passagem ligados ao nascimento e à morte. Amuletos associados a Ísis aparecem em uso pessoal, pendurados no corpo ou guardados em espaços íntimos. Esses objetos não substituem rituais formais, mas replicam em escala reduzida os mesmos princípios: proteção, nomeação e preservação. O luto doméstico também segue lógica operacional. Gestos repetidos, fórmulas simples e objetos específicos estruturam o período pós-morte. A repetição desses atos cria estabilidade emocional e ritual, reduzindo a sensação de ruptura. A tecnologia do além, nesse nível, atua como mecanismo de continuidade psicológica e social, não apenas como promessa distante. A adaptação do culto mostra a flexibilidade do sistema. Elementos complexos são simplificados sem perder função essencial. Em vez de textos extensos, usam-se nomes e títulos curtos. Em vez de múltiplas camadas de proteção, um amuleto bem posicionado. A lógica permanece: reduzir risco de apagamento e manter presença ativa. Essa disseminação amplia o alcance do sistema funerário. A vida após a morte deixa de ser exclusividade de reis e elites e passa a integrar práticas familiares. O além se torna parte da rotina, não evento excepcional. Ísis, nesse cenário, funciona como interface entre o conhecimento especializado e a devoção comum. Ao descer do templo para a casa, a tecnologia do além se enraiza na vida cotidiana. Mulheres, amuletos e rituais domésticos garantem que princípios fundamentais, cuidado, proteção e continuidade, sobrevivam mesmo fora das grandes estruturas. O sistema se mantém não apenas por monumentos, mas pela repetição silenciosa de práticas acessíveis que conectam mortos e vivos no espaço mais íntimo da sociedade egípcia. Relatos indiretos, objetos deslocados de contexto e releituras posteriores mostram que visitantes e poderes externos tiveram contato com ritos, símbolos e práticas egípcias sem acesso ao conjunto completo do sistema. O que chegava ao estrangeiro era fragmento. Uma imagem isolada, um amuleto fora de uso, um texto copiado sem oficina, calendário ou hierarquia. Esse contato parcial produz fascínio porque remove o método e preserva apenas a aparência. O segredo nesse cenário não é ocultação absoluta, mas a simetria de acesso. Oficinas, rituais e calendários exigem presença contínua, treinamento e validação. O estrangeiro vê o objeto final, não o processo. Sem compreender custos, etapas e riscos administrados, o observador preenche lacunas com imaginação. O que era técnica vira mistério. A circulação de símbolos fora do Egito intensifica essa distorção. Amuletos passam a ser usados sem posição correta. Nomes são repetidos sem contexto ritual. Fórmulas são recitadas sem sequência nem validação. O resultado é uma versão simplificada e exagerada, na qual o efeito prometido se dissocia do método que o sustentava. A eficácia atribuída cresce à medida que o procedimento real desaparece.
Esse fenômeno se repete em períodos de dominação externa. Conquistadores e administradores adotam signos egípcios para legitimação política ou religiosa, mas não replicam o sistema de manutenção que lhes dava sentido. Templos tornam-se cenários, não oficinas. Ritos são encenados, não executados como cadeia técnica. O proibido passa a significar arcano, quando originalmente significava restrito por função e custo. A tradução de textos aprofunda o problema. Fórmulas retiradas do conjunto perdem condição de uso e ganham leitura literária. O que era instrução vira mito. O que era resposta a um risco específico vira narrativa cosmológica. Sem o corpo preparado, sem o calendário correto e sem os agentes autorizados, o texto deixa de operar e passa a ser interpretado. Esse processo cria duas camadas distintas. A primeira é documentável, feita de procedimentos, materiais e organização social. A segunda é construída a partir do olhar externo, que seleciona símbolos e ignora trabalho. Confundir essas camadas produz a ideia de um Egito essencialmente enigmático, quando na prática ele funcionava por regras claras e repetíveis. Ao reconhecer esse descompasso, torna-se possível separar método de fantasia. O Egito proibido não é um reservatório de segredos sobrenaturais, mas um sistema técnico cujo acesso dependia de posição, treinamento e recursos. O fascínio estrangeiro nasce da ausência do método. O que permanece visível sem ele é apenas a superfície, amplificada pela distância cultural e pelo tempo. Escavações sistemáticas, análises de materiais, comparação de contextos e revisão contínua de interpretações mostram que o conhecimento sobre o sistema funerário egípcio é amplo, mas não completo. Há corpos bem preservados, textos legíveis e estruturas arquitetônicas claramente planejadas. Ao mesmo tempo, existem tumbas violadas desde a antiguidade, objetos deslocados, inscrições fragmentadas e lacunas cronológicas que impedem reconstrução total de certos procedimentos. A arqueologia confirma a existência de uma cadeia técnica coerente. A presença recorrente de natron, resinas específicas, padrões de incisão, camadas de invólucro e textos instrucionais demonstra método repetido ao longo de séculos. A correspondência entre textos e marcas físicas no corpo reforça essa leitura. Quando uma fórmula menciona extração ou proteção de um órgão, a evidência material frequentemente confirma que algo foi feito naquela região do corpo. Também é possível confirmar organização social, oficinas, hierarquias profissionais, controle de acesso e divisão de trabalho aparecem tanto em textos quanto na padronização observada nos resultados finais. A repetição de estilos técnicos em regiões específicas permite identificar tradições locais e períodos de maior ou menor rigor. Esses dados ancoram o sistema funerário em práticas reais, não em abstrações. Por outro lado, a arqueologia não confirma tudo o que os textos sugerem. Muitos rituais descritos não deixam vestígios físicos diretos. Certas fórmulas mencionam ações impossíveis de verificar materialmente. Em outros casos, o corpo preservado mostra simplificações ou omissões em relação ao ideal textual. Isso indica distância entre prescrição e execução, influenciada por custo, tempo e contexto histórico. Há limites claros impostos pela destruição. Incêndios, reutilizações e saques apagaram evidências de forma irreversível. Quando objetos são removidos de seu contexto original, perde-se informação sobre posição, sequência e função. Mesmo técnicas avançadas de análise não conseguem recuperar dados que nunca foram registrados ou que foram eliminados deliberadamente. A interpretação arqueológica também evolui. Novas descobertas forçam revisão de hipóteses antigas. Materiais antes mal identificados passam a ser reconhecidos corretamente. Datações são ajustadas. Isso significa que o conhecimento não é estático. Ele se constrói por aproximação, sempre sujeito à correção. O método científico aceita essa incerteza como parte do processo. O que emerge desse quadro é um equilíbrio entre certeza e limite. É possível descrever com precisão muitas etapas do sistema funerário,
seus materiais, agentes e objetivos. Não é possível afirmar cada detalhe ritual, nem preencher todas as lacunas simbólicas. A arqueologia não confirma a especulação livre, mas também não fecha todas as perguntas. Reconhecer esses limites fortalece a análise. Ao separar o que é sustentado por evidência do que permanece indeterminado, evita-se transformar a ausência de dados em fantasia. O sistema funerário egípcio pode ser compreendido como tecnologia histórica concreta, mesmo que algumas de suas engrenagens permaneçam parcialmente ocultas pelo tempo, pela destruição e pela própria lógica de restrição que o produziu. Quando todas as peças observáveis são reunidas, o que emerge não é um conjunto solto de crenças, mas um sistema técnico integrado. O ponto de partida é sempre o corpo físico, tratado como suporte essencial. Ele é seco, estabilizado, selado e protegido para resistir ao tempo, ao clima e à ação humana. Sem esse suporte, nada mais funciona. A partir dele, cada camada adicionada resolve um problema específico: decomposição, perda de identidade, violação, esquecimento. Os objetos funerários não são acessórios simbólicos. Amuletos ocupam posições definidas, recipientes protegem partes críticas, máscaras estabilizam identidade visual, textos fornecem instruções de navegação e defesa. A arquitetura controla acesso, o calendário regula a manutenção e as oferendas mantêm o circuito ativo. Nada opera isoladamente. Cada elemento pressupõe a existência dos demais. As oficinas transformam matéria-prima em soluções funcionais. Sacerdotes validam transições e garantem conformidade ritual. O Estado fornece logística, proteção e redistribuição de recursos. O culto doméstico replica princípios em escala reduzida. Estátuas e substitutos absorvem falhas quando o corpo principal se perde. Reenterramentos entram em ação quando o sistema sofre ataque prolongado. Tudo isso forma uma cadeia contínua de decisões técnicas. O julgamento de Osíris não é metáfora final, mas ponto de convergência. Corpo preservado, nome repetido, textos corretos e identidade estável existem para atravessar esse momento específico. Antes dele, tudo é preparação. Depois dele, tudo depende do resultado. O tribunal funciona como verificação última da eficácia do sistema. Onde o sistema mais falha, a evidência também é clara. Roubo, apagamento de nomes, incêndios e abandono interrompem manutenção e desorganizam a cadeia. Nenhuma técnica elimina completamente esses riscos. O que o Egito constrói não é garantia absoluta, mas resiliência. Quando uma camada falha, outra tenta sustentar a continuidade. Quando isso não é possível, o sistema se reorganiza para salvar o essencial. O chamado Egito Proibido deixa de ser mistério quando observado dessa forma. O que era restrito não era magia, mas método. Acesso dependia de posição social, recursos, treinamento e inserção institucional. A vida após a morte não era promessa automática, mas resultado de um projeto executado com rigor técnico, custos elevados e manutenção contínua. Ao longo deste percurso, o além aparece como extensão direta do mundo dos vivos. Oficinas, contratos, calendários, hierarquias e arquivos continuam operando após a morte. A eternidade no Egito não é negação do tempo, mas tentativa organizada de dominá-lo. Se você chegou até aqui, por favor, deixe o like, se inscreva no canal e comente algum tema histórico que você gostaria de ver por aqui. Sua ideia pode se transformar em vídeo. Bom descanso e até o próximo vídeo.